Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre geradores. Bom, o que um gerador faz? O gerador transforma uma determinada energia em energia elétrica. Assim como a pilha que a gente desenhou aqui. Olha só, aqui na pilha você tem um polo positivo, um polo negativo, e eu vou representar assim, ó, esse é o símbolo que a gente vai sempre usar para representar os geradores, tá joia? Por aqui entra a corrente. O que esse gerador faz? Ele transforma a energia química da pilha, poderia ser um gerador que você usa no carro, que a gente chama de dínamo, que transforma energia mecânica em energia elétrica. Esse aqui não, ele transforma energia química em energia elétrica. Tá certo? Se você liga uma lâmpada aqui, ó, nesse gerador, a lâmpada vai brilhar. Tá certo? A lâmpada vai brilhar. Então vamos lá. Esse gerador, ele realiza um trabalho sobre essas cargas, então aqui você tem uma quantidade de cargas, tá, que já está dentro do gerador, ela realiza um trabalho sobre essas cargas, então aqui você tem um trabalho, e faz com que a corrente se movimente pelo circuito, tá certo? Se eu calcular a razão entre o trabalho e essas cargas que sofreram esse trabalho, eu tenho uma grandeza que eu chamo de força eletromotriz. Vamos lembrar bastante desse nome, porque vai aparecer na maioria dos estudos que a gente fizer sobre geradores, os estudos que a gente fizer sobre eletrodinâmica, a gente tem aqui essa força eletromotriz, que é a razão entre o trabalho realizado sobre as cargas e as cargas, né? Bom, a unidade de trabalho a gente sabe que é o Joule, a unidade de carga a gente sabe que é o Coulomb, e a resultante aqui dessa razão Joule por Coulomb é o Volt. Tá certo? No mundo ideal, se esse equipamento aqui, se esse gerador fosse perfeito, toda a força eletromotriz gerada seria transferida para o restante do circuito, né? Faz circular uma corrente aqui e faz brilhar a lâmpada. Mas na prática não é isso que acontece. Você tem aqui um circuito que eu vou representar assim. Aqui você tem a força eletromotriz do gerador, mas parte da energia que esse gerador produz, ela se perde dentro do próprio dispositivo, tá certo? Por isso eu digo que o dispositivo tem uma resistência interna. Então, se eu desenhar aqui uma pilha, eu vou ver aqui o polo positivo, o polo negativo, e a corrente entra, né? Entra uma corrente por aqui. Como que funciona? O que acontece com essas cargas, né? Então, as cargas entram. Quando chega na bateria, né? Quando chega aqui na força eletromotriz, elas ganham uma quantidade de energia, tá certo? Ganham uma quantidade de energia e perdem parte dessa energia aqui na resistência. Ó. Perdem parte dessa energia aqui na resistência. E sobra, então, uma diferença de potencial, né? Sobra uma diferença de potencial U. Tá certo? Então, as cargas ganham potencial aqui, ganham energia potencial aqui no gerador, né? Através da força eletromotriz, e perdem nessa resistência. Eu posso escrever, então, uma equação para esse gerador. U, que é essa diferença de potencial, é igual ao quê? A força eletromotriz menos a diferença de potencial aqui na resistência, né? Tá certo? U é igual a E menos RI. Essa é a equação do gerador, tá bom? Essa é a equação do gerador. Tá joia? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo aqui embaixo para terminar a nossa aula e ver se a gente aprendeu. O exemplo é o seguinte. Eu vou pegar um gerador de resistência interna igual a 1 ohm, tá bom? Vou ligar esse gerador numa lâmpada que eu vou representar por outra resistência de 9 ohms. Vamos dizer que esse gerador aqui tem uma força eletromotriz, vamos supor que circula por esse gerador uma corrente de 2 amperes. A minha pergunta é, quanto vale essa força eletromotriz? Tá certo? Quanto vale a tensão que eu meço aqui? Ó? Quanto vale o U que eu meço aqui também? Então, a primeira coisa, eu quero saber quanto vale a força eletromotriz, é a letra A do exercício, a letra B é quanto vale o U. Tá bom?
Então vamos escrever aqui a equação desse circuitinho. Olha, começando daqui. Bom, ele começa do zero, aí você tem um aumento de potencial, né? Então mais epsilon, menos uma queda de potencial aqui nessa resistência. Então menos, quanto vale a resistência? É 1, né? Então menos 1 vezes I, que é 2 amperes, 1 vezes 2. Vem andando, tem outra queda de potencial aqui no 9, então menos 9 vezes 2, e volta para o potencial zero, que é a minha origem. Isso tem que ser igual a zero. Então esse epsilon aqui, né, que é a força eletromotriz, é igual a... Vamos passar todo mundo para lá, né? 2 mais 9 vezes 2, 18. Ou seja, a força eletromotriz é igual a 20 volts. Bom, achei a força eletromotriz igual a 20 volts. E quanto vale a diferença de potencial? A diferença de potencial agora a gente vai usar essa equação. Olha aqui, U é igual a 20 volts, aqui a gente fez a letra A. Letra B agora, 20 volts menos o R, que é a resistência interna do gerador, 1 ohm vezes a corrente, que é 2 amperes. Então, U é igual a 20 menos 2, portanto, a diferença de potencial na saída do gerador é de 18 volts. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.